Olá, boa noite, Filadélfia. Tudo bom com você? Belezura! Melhor agora falando com você, Bertolino! Pois que saudade que eu tô, né mesmo? Faz tempo que a gente não se encontra. Faz tempo que a gente não trabalha junto, É verdade. É verdade. Nós não é mesmo? gravava muita coisa junto, né mesmo? Até hoje as pessoas perguntam de você quando me vê, né? Da Lisete, Pedro Branco. Muito bom. Muito bom mesmo. Tempos Olha bons. só. Ó, Der, você sabe que eu sou carteiro, né? Eu ando por aí nesse mundaréu de meu Deus entregando as cartas. E quando o É, eu tô pessoal sabendo. que você ia participar, o pessoal Ah, endoidou. Mandaram pergunta, aí chegou pergunta de todos os bairros da cidade de Taubaté. Posso perguntar ô, qual é a pergunta para belezura! você hoje? Eu quero. Vamos lá? Vamos lá. Então Vamos. vamos lá. A primeira pergunta é: a gente vai pedir para você falar um pouco sobre você e como que você entrou na política. Vamos lá. Eu sou o Júlio Lima, o caipira Filadélfo, né? Muita gente não me conhecia assim, né, Bertolino? Sim. Sempre como personagem. Mas eu resolvi me apresentar dessa forma durante a campanha. Então, eu sou o Júlio Lima, o caipira Filadélfo, sou casado há 32 anos. Minha formação é em recursos humanos, contabilidade e artes. Sou ator profissional com DRT, sou empresário na cidade de Taubaté, sou pai de 2 filhos, já tudo grande. É, deixa eu ver o que mais. Fui delegado de cultura do governo do estado, fui diretor da CIT, fundador da Casa de Cultura Mazarope. Deixa eu ver, participei de projetos de desenvolvimentos aqui de cultura e turismo da nossa cidade. E por que eu resolvi entrar na política? Porque assim, a nossa cidade tem grande potencial turístico e a gente observa que não é explorado. Né? A gente tem um grande apelo turístico e cultural, só que não é explorado. E aí a gente, como artista, viaja para várias outras cidades e eu vou para todo o interior paulista, vou para Mato Grosso, vou para Minas, e a gente vê que cidades conseguem viver só do turismo, e muito bem. Aí eu ando, observo, converso com as pessoas, e eles não têm o apelo que a gente tem. Eles não têm a bagagem que a gente tem. Daí você volta para casa e fala: puxa, nós temos muito mais a oferecer e a gente não explora isso. Daí foi aonde eu resolvi entrar justamente para defender a bandeira do turismo como gerador de empregos e oportunidade. Por isso. Muito bom, muito bom. Olha só. Quais são os projetos de lei que você pensa em implantar caso você seja eleito? Olha, são vários, né? Mas o principal é aproveitar um gancho do governo federal, que é investir nos parques temáticos. Existe uma lei de incentivo a parques temáticos, aos megaparques, tipo Beto Carreiro, Hopi Hari, também esses parques aquáticos, tipo de Olímpia, do Uhum. Nordeste, né? Então, existe esse incentivo, a Associação de Parques tem interesse, tem 2 países querendo investir no Brasil, o México e o Peru. Eles detêm tecnologias igual dos Estados Unidos nessa área de parques. O que a gente precisa? Ir atrás desse pessoal, oferecer incentivos fiscais, infraestrutura e terra. Para quê? Para a gente trazer esse benefício para Taubaté, a indústria do turismo. Hoje, um parque seco, por exemplo, ele gera, em média, tipo o Hopi Hari, em 300 funcionários internos, entre artistas, técnicos, operadores, produtores, enfim, vários tipos de profissionais ali. Já um parque aquático já passa de 300 funcionários. Isso só falando de funcionário, sem falar no turista que vem, né, para visitar os parques.
E isso gera outras oportunidades de negócios em volta do parque. Porque daí movimenta a economia, movimenta o comércio. E aonde que é o benefício maior? Qualquer um trabalha no turismo. Basta ter criatividade, ser inovador, ter força de vontade, né? Usar as suas habilidades e os seus dons, que você se encaixa, de alguma forma, numa cidade turística. Ao contrário de uma empresa, de uma fábrica, que vem, monta ali o seu segmento, abre vagas, daí você precisa ser formado, você precisa ter uma faixa etária, aí parece essas pessoas, aí eles falam assim, não, mas precisa ter o inglês, precisa ter isso, precisa ter aquilo, aí eles vão filtrando tanto que a minoria entra. Então, por isso que eu bato na tecla do turismo, como gerador de emprego e oportunidades. Muito bom, muito bom. Olha só, o que podemos esperar da área de educação na nossa cidade? Olha, eu tenho andado muito pelos bairros panfletando. Inclusive, quem me acompanha pelas redes sociais tem visto aí, eu tenho feito umas lives aí e converso com muita gente. O que acontece? Hoje, eu vou falar primeiro das escolas infantis. A escola infantil, 5h30, ela fecha as portas e tem que entregar as crianças para os pais. A maioria dos pais trabalham, sai às 18 horas do emprego. Como que vai pregar a criança às 5h30? Não tem como. Até chegar na escola, vai chegar 6h30. Então, uma das coisas que eu vou conversar com a área de educação e vou para que mude esse horário. Para ser ou 18h30 ou 19 horas para entregar as crianças. Não que a aula tenha que ser esse horário, mas a entrega das crianças, né? Para que o pai consiga sair do seu emprego e ir buscar de forma tranquila os seus filhos, sem estresse. Isso na área da educação infantil. Já para os jovens, já muda um pouco. Primeiro de tudo, a gente precisa ter cursos técnicos dentro das escolas, para que eles já saiam de lá com uma profissão, mesmo que seja um jovem aprendiz. Também, junto com essa iniciativa, fazer parceria com o comércio e com a indústria, para que possa absorver esses jovens, em troca de benefícios, né? Fiscais municipais. A partir do momento que ele absorve esses jovens, eles ganham benefício, o comércio e a indústria, né? Uma outra coisa dentro dessa área aí é que hoje a gente tem poucos cursos para jovens. Então a gente precisa olhar mais para a gastronomia, que é um mercado crescente, principalmente quando a gente fala de turismo, né? A gente não tem essa mão de obra especializada, a gente tem que trazer gente de fora, né? Ou a família que trabalha ali, então, mas mão de obra especializada não tem. Então a gente tem que olhar para esse mercado aí e ajudar. Outra coisa, qualificar, né, nivelar a qualidade de ensino. Não ter uma escola municipal melhor que a outra. Onde, meu filho estuda nessa, mas eu gostaria que estudasse naquela, porque aquela é melhor. Não pode, isso não pode existir. Então, a gente pega um molde de uma escola, por exemplo, tipo da Embraer, um exemplo, que tem um nível de ensino muito bom. Uhum. E a gente tentar chegar próximo ou igual, né? Para que todas as escolas, independente do bairro que está, tenham a mesma qualificação. Olha só. Taubaté, essa pergunta você vai adorar. Você vai adorar, essa é a sua cara, olha só. Taubaté é de grandes artistas e rica em turismo. O que você pretende fazer para ambas as áreas no seu governo? Repete de novo, eu me perdi aqui. Essa é difícil, né? Essa é difícil demais, porque não é muito a sua área essa. Daí vai ter mais dificuldade mesmo de responder. Eu imagino. Olha, Taubaté
é rica, é celeiro de grandes artistas. Vou até citar alguns. Hebe Camargo, Mazzaropi, Filadelfo. Filadelfo. Muitos grandes artistas. Isso. Muito grandes. Mas o que você pretende fazer para ambas as áreas, para melhorar a cultura e o turismo aqui da nossa cidade? Bertolino, você vive a mesma situação que eu vivo como artista e outros colegas nossos, outros grupos de teatro e artistas de um modo geral. Não só o artista que está em cena, mas os que estão na contra-regra ali, na produção, pré-produção. O que que acontece? A prefeitura, a nossa cidade, não contrata os artistas. Não tem emprego para nós. A gente vai buscar emprego em outro lugar. Nós vamos vender o nosso show para outros lugares. Infelizmente, é isso que acontece. E a gente pode falar de carteirinha, porque a gente vive isso. Ou o artista ele tem que fazer um outro trabalho. Ele vai dar aula, ele vai trabalhar num comércio, ele vai... Eu tenho, assim, dó de ver um talento, não que é desmerecendo qualquer outra profissão, mas é dom. Você não pode enterrar o seu dom. Você tem que ter, você tem que multiplicá-lo. Outra coisa, para os que trabalham para a prefeitura, no departamento de cultura, que são pouquíssimos, né? Hoje o cachê é R$300, em torno de R$300. Você tem que abrir uma empresa. O artista deixou de ser artista para ser empresa. Você participa de uma licitação, né? Uma burocracia total. Aí você vai, presta o serviço, você tem que levar junto com você mais uma pessoa. Aí aquele cachê que já é pequeno, você paga mais um profissional. Sim. E ainda vem a nota fiscal que você ainda paga os impostos. Aonde isso? Uma cidade como você abriu a pergunta, celeiro de grandes nomes, né? Artistas de vários segmentos, passa por isso. Não pode, a gente precisa rever essa contratação. Artista é artista, não é empresa. Você pega aí a parte musical, os cantores sertanejos que prestam serviço para a prefeitura, muitos não sabiam nem ler. Como é que eles vão montar uma empresa? Ah, mas monta uma MEI. O que é MEI? Nem sabe o que é MEI. Então, não existe. Artista é artista, tem que ser tratado como artista. Você compra o talento. E outra, a gente tem que comprovar que a gente é artista. Você leva lá um monte de documentação, filme, vídeo, foto, depoimento. Daqui a pouco você tem que colher assinatura de pessoas que viram você. Gente, não existe. Artista é artista e tem que ser tratado como artista. Eu vou bater nessa tecla, vou defender a nossa categoria com unhas e dentes. Por quê? Taubaté tem verba. E todo ano a nossa verba de cultura é reduzida. Vai para outros departamentos. Também isso não pode acontecer. Uma outra coisa que, não desmerecendo o artista de fora, mas nós que somos aqui da cidade, o nosso cachê é desse tamanho. Aí ele traz um cantor de fora e paga 40, 50 mil. Pega esse dinheiro, coloca os nossos músicos, coloca os nossos artistas para trabalhar e pague melhor o seu cachê. Outra coisa também, em festas importantes que a gente tem na cidade, quando contrata o artista, primeiro, precisa ter pausa para lanche, precisa ter camarim, precisa ter um lanche, né? A gente trabalhou com o Sesc durante muitos anos. E o Sesc é um dos lugares que mais respeitam o artista. Dá gosto. Você se sente importante dentro de um Sesc. E Taubaté tem que ser igual. A prefeitura, a cultura tem que ser igual. Tem que tratar a gente com respeito. É isso daí. Outra coisa, aproveitando o gancho de Sesc, nos últimos anos, estava acontecendo, ou está acontecendo, que acabou as festas do Sesc. Não tem mais. Né? É o mínimo do mínimo.
Não pode. A gente precisa ter o Sesc vivo novamente. E outra, contratar artistas daqui de Taubaté e do Vale. Eu não posso falar só de Taubaté, porque o Sesc ele é uma unidade regional. Então, a gente tem que pensar nos artistas da região. Então, eu preciso de uma peça de teatro que fale de água. Eu entro, você entra, fulano entra, todo mundo entra. Eles escolhem, pronto. Ah, ninguém tem. Daí, tudo bem, abre para qualquer lugar do Brasil trazer essa peça. Mas, tendo aqui na nossa região, seja oficineiro, recreadores, atores, enfim, todos os tipos, né, de artistas precisam ser tratados aqui primeiro. Não tendo, traz de fora. Olha, sim, o Der falou com uma prioridade de cultura que se eu não conhecesse ele, eu ia achar que ele é da cultura. Eu achei até que ele trabalhava com isso já, né? Parece mesmo. Parece. Não, mas tá entendido. Parece. Quem diria? Ó, arrepiou. Arrepiou, que você falou muita coisa importante aí, viu? Olha só. Muita coisa. Ó, não, eu falei o que a gente vive. Né? Eu falei o que a gente vive. Né? Na prática. Na prática. Verdade. Olha só. Agora eu vou fazer uma pergunta, que na pergunta aqui, ó, que mandaram para nós, falaram que a nossa área de saúde anda muito escassa. Mas toda vez que eu estou fazendo as lives, eu dou uma abrangida. É abrangida mesmo? Isso mesmo. Que não é só Taubaté. A área da saúde do mundo inteiro está muito escassa. Caso você seja eleito, o que você pretende fazer para essa melhoria? Olha, a área da saúde, a gente tem uma fila de 25 mil pessoas esperando em Taubaté para fazer um exame ou uma cirurgia. E quando a pessoa está nessa fila, leva 1 ano ou mais esperando. Primeira coisa, não pode ter fura-fila. Tem que ser fiscalizado, porque existem uns e outros que se elegeram e anda furando a fila em benefícios futuros. Não pode. Por quê? Se nós estamos na fila esperando, aí o meu caso é mais sério que o seu. Mas você é amigo do homem lá. Aí ele passa você na frente. E era a minha vez. Eu não aguento e parto dessa para melhor. Então não pode. Não pode, primeira coisa, não pode ter fura-fila. Isso daí é um crime. Mas falando dessas 25 mil pessoas que estão aí nas filas de espera, uma das coisas, eu estou apoiando o Saldi como prefeito. E a gente tem conversado muito. Inclusive, os meus planos que está aqui nesse jornalzinho, que já começa com o parque temático, né? A gente fala aqui de muitas coisas. Antes de eu elaborar tudo isso, eu conversei com ele. E cidades vizinhas adotaram uma coisa que o Saldi quer adotar aqui em Taubaté, que é parcerias com clínicas particulares. Para quê? Exames e pequenas cirurgias que dá para fazer na própria clínica. Então, isso não vai resolver, mas vai reduzir esse tempo de espera. Sim. Então, já ajuda. Né? E eu vou apoiar. Como vereador, uma vez eleito, eu vou apoiar isso daí, porque é muito importante. Outra coisa, a área rural, principalmente ali o centro rural do Registro, que está a 30 quilômetros do UPA mais perto, que é o San Marino, eles estão necessitando de um UPA lá, porque eles estão muito afastados. Então, a gente precisa também olhar para a zona rural. Não só olhar aqui para a cidade, mas também para a zona rural. Então, sim, eu vou também batalhar em cima da gente levar um UPA para lá. Mas agora, uma coisa interessante, existe um médico da família. Esse benefício é um benefício que vem do governo federal e estadual. Taubaté tem 30 médicos da família, pagos pela prefeitura. Mas não é benefício do governo federal e estadual? Sim.
era para a gente ter 180 médicos da família em Taubaté, sem sair um centavo dos cofres da prefeitura. Por que que a gente não tem isso? Aí fica a pergunta. É porque a gente tem que estar com a lição de casa em dia. A gente tem que estar o preto no branco. Se a gente não tem esses 180 médicos e não traz esse benefício, aí fica aí cada um com a sua resposta, não é? Então, a parte da saúde está muito crítica em Taubaté. A gente precisa olhar para isso. E não só essa parte, mas o servidor público. Depois que mudou a gestão, até eu tenho aqui o nome, eu vou procurar aqui, espera só um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui o nome do... Eu tenho tempo? Claro, claro. O tempo é só a noite inteira. Até meia-noite. Ó, quando saiu São Camilo, aqui do Hospital Escola, os servidores perderam o plano de saúde deles, né? Eles estão sem plano de saúde. Isso daí não pode acontecer. Entrou agora o SPDM. Outra coisa que está acontecendo também no Hospital Escola é a mudança de função de médicos e enfermeiros. Então, cada um tem a sua especialidade. Até enfermeiro tem especialidade, né? Eles estão pegando e remanejando de qualquer forma. Então, pega um pediatra, coloca na parte de uma outra função. O outro pega, não pode. A gente precisa respeitar, até porque a pessoa se formou, se especializou, ela tem que estar atendendo naquela área. Não pode virar uma bagunça. Então, a gente também precisa olhar para o servidor público e também para os médicos, dentistas e enfermeiros que estão nessa bagunça, né? Uhum. Então, a gente também vai fiscalizar isso daí. A gente precisa mudar isso daí. Muito bom, muito bom. Olha só. Ouvimos muitas reclamações da população sobre os transportes públicos. Em seu mandato, você pretende cuidar dessa área? Com certeza. E olha, nas minhas andanças por Taubaté, eu acho que foi a reclamação número 1, mais do que a saúde. Primeiro é o transporte, depois a saúde. Tá um caos. Primeiro que a gente vive um monopólio há anos, há décadas, anos é pouco, há décadas, da ABC. Desde que eu me entendo por gente, né? Eu sou nascido em Taubaté, cresci aqui, eu só escuto falar da ABC. A ABC dominou, não sei por que cargas d'água, Taubaté. E nos últimos tempos, ela tirou o cobrador, colocando mais uma função para o motorista, que é uma função desgastante, né? Isso já afeta o tempo de locomoção do ônibus, porque ele para no ponto, ele tem que receber, voltar troco, para depois continuar. Fora que também gera um estresse, ele tem que mexer com dinheiro. E também ele tem que fazer prestação de conta. Então, ele está com 3 funções, o motorista. A ABC reduziu a frota. Não sei por quê. Então, um ponto é, uma vez eleito, pegar o contrato da ABC, analisar, rever o que está acontecendo e cobrar dela. Primeiro ponto. Uhum. Segundo ponto, eu conversei esse assunto muito com o Saldi, né, a quem eu apoio para prefeito aqui em Taubaté, sobre isso daí. Ele conversou comigo e a gente, assim, um apoiando a ideia do outro. Primeiro, quando a Tecetal veio para Taubaté, né, iniciou a Tecetal, tinha 80 vans. Hoje não chega a 30 vans. Por quê? Falta de apoio e descaso da atual gestão. Tanto que a gente quase não vê mais Tecetal por aí. E ajudava, né?
Então, a gente precisa fortalecer novamente a TCTAL, né? Ajudar eles a entrar de novo no mercado. Outra coisa é legalizar os motoristas de aplicativo. Deixar isso claro. E também os mototáxis. E também trazer uma nova empresa, abrir uma licitação para que venha uma nova empresa para concorrer com a ABC. Mas com grande cuidado nisso, para que a própria ABC não entre com uma empresa dela mesma. Sim. Esse é um cuidado que tem que ter, porque senão ela mesma monta uma nova empresa para concorrer com ela mesma. E a gente vai ficar na mesma situação. Então, voltando um pouco na zona rural, hoje a zona rural tem 2 ônibus. Um às 6 horas, que às vezes é 5h30, às vezes é 6, às vezes é 7 da manhã. E o outro à noite, que também é 5, 6 ou 7. Se uma pessoa sai da zona rural de manhã para vir pagar uma conta aqui no centro da cidade, ela tem que ficar andando pela cidade até dar o horário do ônibus. Ou se alguém aqui da cidade vai visitar alguém na zona rural e perdeu o ônibus, ela tem que dormir lá. Olha para você ver o caos que chega o transporte público em Taubaté. No meu programa na rádio, muitos ouvintes meus falam: Filadélfio, eu cheguei atrasado porque o ônibus não passou, eu fui a pé. Filadélfio, eu cheguei no ponto e o ônibus já tinha passado. Então, quer dizer, não tem um horário certo. Então, hoje, o transporte público em Taubaté é um caos, precisa ser olhado com muito carinho e com muita atenção dos vereadores eleitos e do prefeito. Verdade. Olha só. Temos também vários casos de violência e falta de segurança em geral aqui na nossa cidade. Quais são os seus planos para essa área? Aliás, não é só na nossa cidade, né, gente? Violência tá plantando em todo lugar por aí, né, gente? Dá até medo. Verdade. Olha, Bertolino, é assim. A violência, eu conversei muito nos bairros, existe uma violência geral, né? Assalto em casa, roubo aqui, coisa ali. Mas o que mais me chamou a atenção foi a violência no comércio dos bairros. Então, como que alguém vai abrir um comércio num bairro se ele não tem segurança? Se ele tem que se fechar? Não dá. Então, a gente precisa aumentar a guarda municipal e também a polícia militar, passando pelo comércio dos bairros, para que gere uma proteção para que esses comércios continuem abertos e que possam vir novos comércios, né, para os bairros. Também a câmara do COI, isso é muito importante. A gente precisa ter mais câmera do COI espalhado por Taubaté. E isso também está acontecendo na zona rural. E uma das minhas propostas, eu tenho uma página aqui, ó, só da zona rural. Não sei se dá para ver. Aqui é só zona rural. Aqui você vê a câmera do COI, né? Aqui você vê o policiamento. E outra coisa, porque não tem. A zona rural está passando por essa mesma situação. Estão entrando em sítio, estão entrando em casas, estão entrando... E lá eles são mais reféns do que a gente até. Porque os vizinhos é muito distante um do outro. Então, os pontos estratégicos na zona rural, Câmara do COI, a Guarda Municipal visitar a zona rural com mais frequência. Isso é muito importante. Também ali no bairro do Registro, houve uma solicitação muito importante de uma base, não sei se dá para ver aqui, uma base do bombeiro e da polícia militar, que fica ali na Oswaldo Cruz. Por quê? Acontece um acidente na pista, até sair daqui, da Vila São José, um bombeiro para ir lá, a pessoa já morreu. Então, a gente precisa ter algo mais perto. Mesma coisa para socorrer alguém da zona rural. Por isso, ali é um ponto estratégico, no bairro do Registro.
Outra coisa, depois a gente fala da zona rural. Vamos falar só da segurança. Mais alguma coisa sobre a segurança? Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, a pergunta que eu ia fazer em seguida é essa mesmo, que eu estou vendo que você está tendo uma atenção, um carinho muito especial pela zona rural. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto que o senhor quer levar na zona rural. Senhor não, né, Aline? Não é senhor, é jovem, né? Mas tá novo. Deve ter o quê? 18, 19 anos? Ah, no máximo 20. E pega ele a cara do Filadélfia. Eu olho pra ele, parece que eu tô vendo Filadélfia. Mas Bertolini é ele. Não, eu tô vendo que você tem um carinho especial pela zona rural, né? Que é um pessoal que está mais, infelizmente, abandonado. Quer falar um pouquinho dos projetos da zona rural? Você falou tudo. Estão abandonados. Então, eu andei pela zona rural, eu fiquei agora, nessa fase, 2 semanas visitando a zona rural. Mas antes de eu fazer isso daqui, eu fiquei 1 mês andando por toda a zona rural. Eu não conheço tudo. Então, eu levei uma pessoa que mora lá e me ajudou. E a gente ouviu os moradores. Então, hoje a zona rural, a gente tem alguns pontos da estrada da zona rural que não dá para asfaltar tudo, mas pelo menos os pontos críticos, quando chove, ninguém sobe, ninguém desce, a gente precisa fazer um calçamento na zona rural. Então, com bloquete mesmo, que é fácil manutenção, nos pontos críticos. Isso daí também eu vou estar cobrando. Na estrada da Graminha, lá fizeram uma ponte nova e 1 quilômetro ou mais um pouco, tem uma pontinha, um córrego. Se você olha, ele é bem sutil. Colocaram as manilhas ali. Só que quando chove, a água vem e alaga tudo aquilo ali. Então precisa também fazer uma ponte ali, para poder abrir e dar vazão para que a água vá embora. Eles ficam assim, quem está para o lado de lá não vem para cá e vice-versa. Então fica todos ilhados. Mesma coisa falando de enchente, no 7 Voltas, ali aonde fica a estação de água da Sabesp, ali tem um grande problema por causa do UNA. Choveu, alaga tudo. A estrada fica embaixo d'água, vira um rio. Isso daí já é um problema antigo, todo mundo está pedindo e precisa ser visto. Se até agora ninguém viu, não adianta pedir para essa turma. Tem que ter turma nova para poder olhar com outros olhos e ajudar esse pessoal, né? Então, é segurança, saúde, com o UPA ali no centro do registro, e também a parte de bombeiro na estrada, isso é importante, com a base da polícia, câmeras do COI na zona rural, e o calçamento. E olhar para esses pontos críticos de alagamento. Sim. E os ônibus também, né? Os ônibus, tem mais ônibus, né? Ônibus é Taubaté inteiro, de ponta a ponta. Sim. Verdade, olha só. Taubaté é uma cidade tradicionalista. O que se pretende fazer de inovação no seu município para melhorar tudo isso, inovar as coisas? Olha, é uma pergunta difícil essa aí. É difícil. Olha, você falou dos parques, esses parques aquáticos, essas coisas, já é uma inovação, hein? Gostei. Não, eu digo, é uma pergunta difícil, porque assim, Taubaté é tão tradicionalista que passou dos limites. E eu vou dizer por quê. Para quem é mais velho, aí já tem a minha idade, ou um pouco mais, sabe que Taubaté foi a capital do Vale e a principal cidade do estado de São Paulo, do interior paulista. Só que, há décadas, Taubaté já perdeu para São José dos Campos. São José já virou a capital do Vale, né? Você anda lá, os bairros todos têm comércio fortalecido, tem academia, tem agências bancárias, não uma, várias. Tem supermercados, hipermercados, tem vários shoppings. Por quê? Foi planejado o crescimento daquela cidade.
Aí Taubaté, mais uma vez, perde para Campinas. Deixou de ser a cidade menina dos olhos do estado de São Paulo e Campinas cresceu. E agora, se você olhar nos últimos 10 anos, veja Pindamonhangaba. Como Pinda está crescendo de forma ordenada, de forma estruturada. Uma cidade bonita, bem planejada. E se a gente não tomar cuidado, daqui 10 anos, Pinda passa a Taubaté. Nós temos que tirar essa venda dos olhos, essa coisa de tradicionalista, sabe? De regime e olhar para uma inovação. Taubaté tem muito a oferecer. Na área cultural, na área turística, a gente está na principal avenida do Brasil, que é a Via Dutra, entre Rio e São Paulo. Nós temos aqui águas termais, que esses parques aquáticos buscam. Nós estamos num corredor turístico, que temos a Aparecida do Norte, que traz gente do Brasil inteiro e até fora. Todo mês, todo ano, milhares e milhares de pessoas vêm e passam na nossa porta. Campos do Jordão é outra cidade conhecida. E a gente está aqui. Eles têm que passar pela nossa cidade. Sim. Né? Tem o Vale Histórico. Então, a gente já está num corredor propício a crescer como cidade turística, a investir nessa área. Não precisa esquecer da indústria. Não. Podemos olhar para todos os segmentos, mas principalmente para o turismo. O turismo tem um dado importante. O PIB do turismo no Brasil subiu para 8%, quase 9%, e se mantém. Foi o segmento que mais gerou emprego no Brasil. E tem mais um dado interessante. O brasileiro é o segundo povo que mais vai em parques no mundo inteiro. Só perde para os Estados Unidos. Olha que bacana. Então, eu vou voltar só um pouquinho e vou falar da parte de crescimento. Você pode me questionar, mas Taubaté cresceu. Cresceu. Vai nos bairros. Anda pelos bairros. Eu fui no Marlene Miranda e olha, sabe o que eu fiquei assim chocado? Sabe o que principalmente as mães, as donas de casa, me pediu? Não foi ônibus. Eles enfrentam a mesma situação de ônibus, saúde, tudo. Educação, tudo. Mas sabe o que eles me pediram? Infraestrutura comercial. Não tem comércio. Não tem supermercado grande, não tem farmácia, não tem nada. E isso acontece no Barreiro, acontece em todos os bairros. Anda por Taubaté. O único bairro que tem agência bancária e algumas outras farmácias é ali a Independência. E na avenida só. Então, a gente precisa mudar. Mudar completamente. Ter um olhar de planejamento para a cidade. Mas um planejamento de incentivo ao crescimento estruturado dos bairros. Não adianta abrir rua e botar casa. Eu fui no bairro... me fugiu o nome. Aqui perto. As casas ainda não têm escritura. Não tem escritura. Ainda estão todos ilegais. Então, a gente precisa olhar com muito carinho e a função do vereador não é só cobrar e fiscalizar como antigamente. Hoje, a gente tem que ter um vereador que olhe para a cidade, que busque oportunidade, que esteja vendo nesse mundo da internet as oportunidades e buscar isso, ajudar o prefeito a fazer uma gestão de crescimento para Taubaté. E isso serve para qualquer outra cidade. Sabe? A gente precisa ter pessoas de mente aberta, que pense fora da caixa. É isso aí. Muito bom, muito bom. Olha só, o que você pretende fazer pelo esporte, essa área
tão grande, tão rica também do esporte, as academias, as coisas, tudo de esporte, do povo que faz musculação, do futebol, e do esporte, do vôlei. O que você pretende fazer nessa área do esporte? Então, hoje rapidamente eu vi, na minha caminhada, eu parei para comprar uma garrafinha de água, daí eu vi na televisão da padaria, estava falando uma matéria do vôlei. Parece que o vôlei nosso ganhou. É louvável, bacana, eu fico orgulhoso. Mas o que não pode é uma gestão política apoiar só o vôlei. Não pode. Nós temos outras categorias de esporte na nossa cidade. E categorias que trazem campeonatos para Taubaté. Eu vou falar, por exemplo, das academias. As academias, elas trazem campeonato. O que elas querem? Um local para fazer o campeonato. Elas querem infraestrutura, que é uma tenda, gradil, segurança. Ela quer divulgação. Ela quer esse apoio. Isso para os esportes de movimento e de academia. Fora outros esportes. Nós temos lá a nossa pista de skate, lá no Parque do Itaim, que é a maior da América Latina. Tem taubatiano que nem sabe. Né? Então a gente tem que promover, ajudar, incentivar esses campeonatos de outras categorias. O meu filho é professor de CrossFit. Eu vivo isso. Ele fala toda hora, você conhece Bertolino, né, o meu filho, e muita gente o conhece também. E eu já findei uma parceria, uma vez eleito, com as academias. Nós vamos apoiar, eu como vereador vou apoiar e vou lutar pela causa dos esportes, para que tragam os campeonatos para Taubaté. Porque isso, um jovem que não sabe ainda o que quer fazer, vai num campeonato desse, olha, brilha os olhos, ali ele já descobre, de repente, algo diferente na vida dele, uma profissão, né, uma carreira. Então é isso que a gente tem que fazer. Outra coisa são as quadras. Andando por Taubaté, as nossas quadras estão abandonadas. Né? Quem está me assistindo aí, está vendo, entra, você vai ver várias lives que eu fiz mostrando quadras com cerca quebrada, mato crescendo, o chão todo trincado. Então, o que a gente precisa fazer? Quadra, concreto, não fala com as pessoas, não interage. A gente precisa ter o quê? Pessoas ali para dar vida. Então, uma das coisas é colocar, né? Já conversei isso com o Saldi também, é colocar profissionais da área da educação física, de manhã e final da tarde, em quadras estratégicas, que de repente pega 2 bairros ali. Não dá para pôr em todas também. Mas fazer um estudo e pôr numas estratégias. Para que, de manhã, ele possa puxar exercício com a população. E final da tarde, a mesma coisa. Olha os orientais, fazem isso. Eles se juntam para fazer exercício. Então a gente precisa, mas isso precisa ter um profissional da área para que oriente a população. Então é uma das coisas também que eu vou fazer. Porque não adianta ter quadra abandonada. Concreto, como eu falei, não fala com pessoas. Não é? Sim, sim. Uma coisa que você podia fazer também é ver um profissional para ficar nas quadras, orientando. O que você acha, Leninho? Bertolino, você pensou nisso sozinho? Pensa agora, podia ter um profissional da área, sabe? Pensa nisso depois com calma. Podia um profissional da área da educação física para ajudar o povo. Bertolino, você é muito esperto. Misericórdia! Ó, agora é momento final, que a gente tem 1 hora de live, né? E daí se cortar, eu perco essa live. E lembrando, gente, vocês que passaram por aqui, que essa live, ela vai ficar serva. Vai ficar, gente, no nosso, aonde mesmo? IGTV! IGTV, esse nome é muito complicado. Eu também vou subir no YouTube, tá, gente? Da Fabricando Arte. Ainda hoje! Ainda hoje,
para divulgar para o máximo de pessoas as propostas do meu amigo Filadélfio Caipira. Vamos divulgar bastante, que domingo, gente, é dia de votar lá, né, gente? Então, vocês têm que conhecer as propostas tudo. Então, a pergunta final. Por que que você se considera o candidato certo para ser vereador em Taubaté? E vou pedir para você deixar as suas considerações finais. Olha, eu vivo muito a área que eu mais vou bater na tecla, que é a parte do turismo e da cultura. É a área que eu vivo, é a área que eu trago sustento para dentro da minha casa, né? Quem me conhece sabe que há 20 anos atrás eu deixei um emprego, que era sonho de muita gente, que era a Embraer, para entrar de cabeça no teatro. Eu não sabia nada. Se não fossem os meus amigos, você também, Bertolino, que faz parte desse hall de amigos meu, porque eu não estudei teatro. Eu não estudei, eu aprendi com meus amigos. Que eu fiz o quê? Eu ouvi o meu coração e coloquei os meus dons e talentos. E fui lapidado pelos meus amigos e cheguei aonde eu cheguei. Aí, eu sou natural de Taubaté, vivo aqui, eu quero o melhor pela minha cidade. Mas não basta só você querer o melhor. Você tem que ter competências para isso. Então, eu me preparei, né? Tenho aí 3 formações. Conheço muito da área que eu vou falar, que é o turismo e a cultura, porque eu vivo isso. Sou uma pessoa honesta. Quem me conhece sabe. Tudo que eu me propus a fazer, eu fiz e fiz bem feito, né? Graças a Deus, eu só construí amizade por onde eu passei. Então, e as minhas propostas são inovadoras, são propostas diferentes. Não são as mesmices. Saúde é importante, educação é importante, transporte é importante, mas isso já faz parte do pacote do prefeito. Sim. Todo prefeito vai trabalhar por cima disso. Então, eu vou ajudar, vou estar ali cobrando, ajudando, tendo ideias, mas a minha bandeira é o turismo, né? Eu acho que é isso daí. E o meu número é 15123, Caipira Filadélfio, dia 15. Se você ainda está em dúvida, não sabe em quem votar, né? E gostar das minhas propostas, quiser saber mais, entra aí nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, coloca aí Filadélfio, com PH no começo, PH no final e R no meio. Aí você vai, também quiser fazer pergunta para mim lá, pode fazer, eu respondo todos os dias, eu respondo todas as perguntas e estou à sua disposição e conto com o seu voto, e aí você que está me assistindo. 15123, Caipira Filadélfia. Eu esqueci o número, como é que é mesmo? 15123. Não entendi, Leninho. Como é que é o número para gravar? Vamos gravar, gente. Vamos gravar o número. Como é que é? 15123. Gente, 15123. 15123. É isso mesmo. Dá um cartão aí. Deixa eu ver, tem alguém aqui da produção, me dá um cartão. Aqui, ó. Deixa eu ver, aonde que pega aqui? Aqui, ó. 15123. Eu decorei. 15123. Aqui, muita gente está recebendo esse material na sua casa. Aqui atrás, olha, tem eu e tem eu. Eu e eu. Eu de Júlio, eu de Filadélfia. Aqui conta um pouco aonde o Filadélfia já teve. Jô Soares, Auto Esporte, Fantástico, Revista Veja, enfim, vários materiais bacanas. E tem também a minha formação, a minha qualificação. Muito bom, muito bom. Mostra de novo a foto sua com o Filadélfia, que eu queria que o Leninho visse. Aí que Leninho. Não, a sua foto com o Filadélfia, vocês dois juntos. Vocês dois juntos. Aqui, ó. Ela falei pra você que ele não era o Filadélfia, Leninho. Ali, ela... Gente, é igualzinho mesmo. Ele parece mesmo, ele deve ser cover. Deve ser. É cover que fala... É o gelo. É gelo, pode ser, pode ser. Perfeito, olha só, gente. É 15123, é esse mesmo? Isso, 15123, aqui, ó. Tá aí, 15123. É isso. Olha, muito obrigado, Filadélfia, pela sua participação, por topar o nosso convite. E olha,
o espaço está aberto para você, viu, gente? Então, se acordar amanhã, acordei, ai, no susto, e falar, ai, esqueci de falar um negócio, pode me procurar que nós volta aqui e fala de novo, tá bom, gente?